A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, aproximadamente um grupo de aproximado 40 anciões, entre anciões e diáconos, chamaram um irmão e o ameaçaram não só tirar a liberdade dele, mas de toda a família dele. Motivo: participando de conferências de estudo da Bíblia, conferências teológicas. Lex, eu acho que é Lex que fala, né? Que é uma conferência, tá? Isso aconteceu agora, esse irmão foi chamado numa reunião ali na região onde o Paulo Plácido, ele toma conta ali da região, certo? E ele foi chamado agora no dia 2 de novembro de 2023. E eu tenho o áudio dele aqui, e eu vou soltar o áudio do rapaz contando, né, que ele foi intimado, ele foi levado até lá, e lá eles ameaçaram ele que se ele não voltasse atrás, né, se ele não parasse com isso, a ameaça era de que tirasse a liberdade dele e de toda a família dele, né, que é terrível, tá? Vocês vão ouvir o áudio agora, ok? Eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem e depois no final deles eu vou fazer os meus comentários. E no final do áudio do rapaz também vai entrar na sequência um outro áudio de um dos amigos e companheiros dele ali, né, que comentou alguma coisa sobre o que fizeram com esse rapaz. Fica vendo aí, gente, né? A CCB está perseguindo como o Saulo, né? Na época de Saulo perseguia os cristãos. A CCB está perseguindo todos que estudam as escrituras dentro da CCB. É uma guerra contra o ensino teológico, né? Eles não querem que o povo tenha conhecimento bíblico algum. E isso não começou de agora. Isso vem de muitas décadas atrás, e depois eu vou ler um tópico de ensinamento aqui, só para vocês verem como a coisa é feia, certo? Vou colocar o áudio aqui para a gente ouvir, pessoal, certo? Deixa eu só trazer aqui, vou colocar o áudio aqui do lado, e nós vamos ouvir. Segue aí. Alguns de vocês já sabem que antes de eu casar, o meu ancião da minha comum, Jardim Mira, irmão Paulo Costa, esteve comigo por 4 horas na minha casa, querendo saber quem era Alex, o que era Alex, o que era o estudo bíblico. E eu, da minha, sei lá se simplicidade, humildade, não sei dizer, falei para ele, contei, expliquei, explanei tudo o que era Alex, como que era, e fiquei feliz porque, né, a gente nunca tinha recebido um ancião na minha casa, nunca tinha falado com um ancião, assim, então, por tanto tempo, né, me senti honrado, pensei que era um amigo que estava indo me visitar e que eu podia contar as coisas do meu dia a dia, do meu estudo. Mas foi um pequeno e enorme engano. Por que, irmão Paulo? Porque eu mesmo ficou irado e levou para o irmão Paulo Plácido Rodrigues, ancião do Jardim Paulista. E aí, eles vão comunando, pensando o que vão fazer, como vão agir. Eles me chamaram numa reunião domingo de manhã, na quinta-feira do feriado agora. O meu ancião me ligou, falando que precisava, que o irmão Paulinho do Paulista queria falar comigo. Aí eu pensei que era a respeito da Alex, eu sou novo professor. Falei, Bruno, o homem tá me chamando, eu acho que é a respeito da Alex. Aí ele falou, não, se for a respeito da Alex, a gente vai. Entramos num comum acordo de irmos na reunião, esclarecendo se fosse necessário. Aí só que o Bruno pediu para avisar, né? Avisa lá e vê se realmente vai precisar de eu ir ou não. E aí eu fui avisar, eles falaram, não precisa dele vir, não, é só um conselho. E eu, na minha ingenuidade, falei, conselho sempre é bom, né? Ainda mais do mais antigo. Vamos lá ouvir o que o servo de Deus tem para falar, né? Ah, meu amigo, quando eu cheguei lá, uma junta ministerial de quase 40 anciãos e diáconos, mais antigo da região,
reunidos para tirar a minha liberdade, pois já sabiam que eu estava envolvido com essas práticas de teologia e que estavam me chamando lá para me dar uma chance de eu permanecer com a minha liberdade. E de uma forma errônea, injusta, e acho que nem no mundo, nas coisas do mundo, acho que a gente acha um negócio desse. Eles não deixaram eu me defender, falaram: a gente já sabe tudo, a gente já conhece tudo, está ciente das suas práticas, com quem você anda, e fizemos aqui uma carta próprio punho, uma ata, e se você quiser permanecer com liberdade, voltar atrás dessas práticas, você assina este documento, segundo eles, né? Uma ata feita numa folha de sulfite, escrita à mão, sem ser papel timbrado, sem nada. Eu, naquela acusação, vamos dizer assim, né? Apertado, eu peguei e fiquei horrorizado com a sensação, né? Porque assustado, porque como que eu tô numa reunião com 40 irmãos e do nada eles falam que vão tirar minha liberdade. E foram bem taxativos, falaram: você e a sua família, os seus. Quer dizer, não só eu perderia a liberdade, mas os meus também. Para não fazer nada sem estar em comum acordo com a minha esposa, eu assinei. Mas, rapaz, eu vou dizer para vocês, eu saí de lá que nem um saco de entulho, pior que um trapo de imundícia. Chorei o domingo inteiro, porque achei muito injusto da forma que fizeram. Não me deram direito de fala, não me deram direito de defesa, somente fizeram assim. E por último, o ancião regional falou: e isso nós vamos fazer com todos que estão estudando e estão indo atrás dessa prática, porque os apóstolos eram indoutos e Deus usava deles. Se Deus quisesse professores, eles tinham colocado professores como discípulos. Então, usou lá algumas falas deles lá. Eu sei que eu saí de lá arrasado, aí com a minha liberdade, né? Suposta liberdade, mas uma pessoa que mal está congregando, mal está tocando, por que serve essa liberdade, né? Eu, uma pessoa que achava que iria participar da mudança da instituição e gostaria de ver a mudança em prol do nome da instituição, em prol de muitos que estão lá dentro, que são pessoas boas, tudo caiu por terra. Hoje meu pensamento é outro. Eu penso só na minha família e em mim mesmo, porque instituição para mim é tudo igual. Aqueles homens que eu admirava, que eu achava que era Deus no céu, usava eles, separavam eles, escolhiam o nome deles e respondia a nossas respostas com fogo na boca deles. O domingo foi tudo por terra, caiu como um castelo de cristal, porque são covardes, são pessoas que não têm, um deles podia abrir a boca e falar assim: irmão, deixa o menino se defender, deixa o menino falar alguma coisa, mas não, todos acuados, calados, ficaram calados, permaneceram. Vendo eu aquela prática, eu fiquei muito triste. Eu falei assim: Senhor, por que eu ser o primeiro? E depois investigaram minha vida pessoal, falaram de coisas que só eu sei. Então, assim, muito difícil. Então, meus irmãos queridos, família da Let's, aguardem que a caça aos teólogos, a CCB já começou. Caça aos teólogos. Isso porque eu nunca fiz um vídeo, eu nunca falei nada, eu nunca fui atrás de ninguém,
Eu mal posto as fotos da conferência. Mas tá bom, né? Se essa é a minha missão, sofrer dessa parte, vamos sofrer. Rogo de vós as vossas orações para que eu possa continuar, né? O que Cristo pediu para mim fazer, que eu possa continuar. Tá bom? Deus abençoe vocês, querido. Bom, tem outro áudio que eu já vou colocar. Mas primeiro vou fazer os meus comentários aqui, certo? Bom, isso aqui é um absurdo. A CCB está caçando as pessoas que estão querendo estudar a palavra de Deus. Tá aí, né? Agora vocês estão entendendo por que a Congregação Cristã no Brasil passou todos esses anos desestimulando as pessoas de estudarem a Bíblia. Medo de que essas pessoas adquiram conhecimento. E começam a perceber as heresias que eles pregam e ensinam, né? Isso aí agora já está patente aos olhos de todos. Bom, o ancião que foi lá na casa dele fazer pergunta dessa tal de Lex, né? Lex, E-L, acento, X-Y, X-I, né? Lex é uma espécie de uma conferência com estudo bíblico, são um grupo de pessoas, né, que fazem conferências ali para poder falar sobre a palavra de Deus, né? E isso caiu lá no ouvido desse tal de Paulo Costa, do Jardim Miriam, ali na zona sul de São Paulo, né? E ele foi investigar lá com esse rapaz e levou então a conversa para o Paulo Plástico, que juntou, fizeram uma reunião para falar com eles, ok? Para poder, como é que eu posso dizer? Para poder oprimi-lo, né? Fazendo essa reunião para desestimulá-lo a não continuar o estudo bíblico. E para isso ameaçou também não só ele, como ele falou no áudio aí, mas a família toda dele perderia a liberdade. Tá? Rapaz, isso é coisa de gente carrasco, tá? Carrasco mesmo. E vocês ficam defendendo a CCB e dizendo que a CCB tá mudando. Mas é brincadeira mesmo, né, rapaz? Mas vamos lá. A data disso, ele fala, foi quinta-feira agora no feriado. E quinta-feira agora no feriado foi dia 2 de novembro, que foi o dia de finados. Então foi agora no dia 2 de novembro. Tá? E aí, um dos seus companheiros deseja ir junto com eles, e aí o ancião, ele pergunta para o ancião, não precisa, só você vir até aqui, que a gente vai bater um papo aqui, só para te dar alguns conselhos. Isso é coisa de gente covarde, sorrateira, que faz esse tipo de trabalho para tentar, como é que fala, criar uma emboscada pro rapaz. Por que vocês não falam a verdade? O moço poder se preparar. Eu posso fazer essa crítica com propriedade, porque isso aconteceu comigo, aqui na central de Pindamonhangaba. Tá? Me chamaram lá numa reunião, falaram que era uma reunião, que era para eu ir lá. Era uma reunião. Era uma reunião. E conforme aconteceu com esse moço, eles chamam a gente lá e não quer que você fala nada. Eles começaram a falar, e deixei falar, o ancião, né? O ancião, que é o cabeça daqui da região, começou a falar e começou a mentir, falar coisas que não era verdade, mentindo. Quando ele terminou, eu falei, agora eu preciso falar, irmão, né? Eu não concordo com isso aí não. Ele falou assim, não, você não vai falar. Você só veio aqui, nós já estamos com a decisão tomada. Eu falei, eu não vou falar, é isso que você deveria ter feito, filho. Se impor. Você não tem que engolir isso. Eu falei, eu não vou falar? Eu falei assim, nesse país, nessa terra, até um bandido tem direito a se defender. E eu não vou poder me defender, falar nada, visto que vocês acabaram de falar um monte de coisa aqui que é mentira. Um monte de engano aqui. Mas, rapaz, eu falei. Mas eu falei que esses homens se arrependeram de ter me chamado até lá. Se arrependeram. E é isso que vocês deveriam ter feito. Rapaz, você deveria ter feito. Eu vou falar, vou continuar o estudo bíblico e não vou perder a liberdade. E por que você ia falar dessa forma? Porque você ia estar se apoiando na lei desse país. Certo? Eles não podem te perseguir porque você está fazendo algo que o Estado brasileiro te dá todo o direito de estudar. Não tem nexo, não tem crime nisso, não tem transgressão alguma. Né? Então você deveria ter se imposto, porque enquanto vocês não se impuserem, esses homens vão montar em vocês todas as vezes que eles quiserem. Né? Então ele seguiu aqui dizendo, né?
que tinha ali aproximadamente 40 anciões, né? Aproximadamente, tá? E aí eles falaram para ele que ele estava envolvido com essas práticas de teologia, né? Que eles iam dar ali uma chance para ele. Olha só, chance. Mas que chance que vocês estão falando? Chance do quê? Né? Sendo que são vocês, os homens hereges, desviados da verdade da palavra de Deus, esses anciãos perseguindo as pessoas que estão estudando a Bíblia, que é a palavra de Deus. Vocês deveriam criar vergonha na cara. Né? E aí fizeram uma ata numa folha de sulfite em branco. Isso aí vale para quê? Isso não vale para nada. Inclusive eu vou deixar um recado aqui pro moço, você, né? Segundo a lei do nosso país, você tem direito a uma cópia dessa ata. Você pode fazer um encaminhamento para a congregação cristã no Brasil, pedindo cópia da ata. Você faz um encaminhamento, tá? Aliás, um requerimento você vai fazer. Você vai fazer um requerimento porque você tem direito. Então, por isso que o nome se chama requerimento. Nós venho por meio dessa requerir a cópia da ata aonde eu sou participante e envolvido direto no assunto desta reunião, né? Aí você redige lá, faz o requerimento, colocando o número do requerimento, faz isso em 2 vias para que eles assinem e protocolem, e dá um prazo para eles. Passando esse prazo, você faz um boletim de ocorrência, ok? Porque eles não podem reter, são obrigados a te dar uma cópia dessa ata. Você deveria fazer isso, né? E aí ele segue aqui dizendo: não deixaram me defender, uma prática de gente covarde que gosta de falar, mas não gosta de ouvir a resposta, né? Até porque esses homens não têm verdade alguma, por isso eles têm medo de ouvir a verdade, tá? Então a carta foi redigida a próprio punho, não foi nada espetacular, isso foi só para evitar algum tipo de prova contra a CCB, porque o papel não é timbrado. Aí fizeram ali, né, de próprio punho. Eu quero falar uma coisa para o moço e para todos vocês que aí estão. Você deve respeitar e honrar a eles, a seus pais ou a qualquer outra pessoa. Mas isso existe um limite para esse respeito e para essa honra. Aonde? Aonde o que eles estão fazendo ou dizendo ou ensinando está ferindo a palavra de Deus ou ferindo Deus. Ok? Nesse momento você está livre da obediência, porque você tem que ficar primeiramente com Deus, no caminho de Deus. Você tem que ficar do lado da verdade e de Deus, tá? Eu vou te dar um exemplo. Você tem que honrar seu pai e sua mãe? Lógico que tem, é obrigatório. Mas essa honra termina quando o seu pai e sua mãe estão incentivando você a fazer coisas que sejam contrárias à vontade de Deus. Você está entendendo, irmão? O amor a Deus tem que estar em primeiro plano, sempre. Então estes homens hereges, você não deve seguir essas coisas, porque os conselhos que esses homens estão dando não vêm da parte de Deus. E aí ele cita em seguida que ameaçaram tirar a liberdade não só dele, mas de como toda a família, ou seja, os homens são sorrateiros, que eles foram lá e ameaçaram os familiares, a família, para atingir o que eles queriam. Para vocês terem uma ideia, gente, como esses homens não têm amor no coração. Se precisar fazer mal para a sua própria família, eles vão fazer para atingir o objetivo deles. Isso não tem nada de cristão, de cristianismo, longe. E aí os anciões falam, depois que ele assina, fala: isso nós vamos fazer com todos, né? Com todos os que estão indo atrás desse negócio, né? Desse tal estudo bíblico. Eles vão atrás de todos. Gente, esses homens estão caçando e perseguindo qualquer um que estuda a palavra de Deus. E aí os anciãos apresentam aquela justificativa absurda e tola quando eles dizem: não, mas os apóstolos eles eram indoutos, então a gente tem que permanecer na ignorância, praticamente. Mas esses anciões tapados só estão perdendo de vista que os apóstolos frequentaram a maior e a melhor faculdade de teologia. Eles tiveram um intensivo muito forte, com o próprio Senhor Jesus Cristo como professor deles, tendo aulas não só teórica, mas também na prática.
Eles viram Jesus fazer. Jesus também colocou o poder sobre eles e eles também fizeram. E aí esse camarada vem falar que eles eram indoutos, como se eles não soubessem de nada. Eu acredito que qualquer pastor trocaria qualquer anos de faculdade que ele tem para ter passado 3 anos aprendendo direto com Jesus Cristo. É uma baita de uma ignorância desse homem. E por que as pessoas estudam hoje? Porque hoje as pessoas não estavam lá com Cristo, eles não viram o que aconteceu, eles não sabem o que aconteceu, né? Então eles precisam estudar tudo que está registrado, passo a passo, palavra a palavra, verso a verso, para adquirir e reunir todas as informações possíveis para melhor fazer a vontade de Deus. Tá? E esses homens simplesmente ignoram o estudo bíblico e vêm com essa desculpa, né? Uma desculpa infantil. Mas é que os apóstolos eram indoutos. Mas não conta 3 anos com Jesus aprendendo direto da fonte? Santa ignorância. Hoje você vai aprender direto na fonte? Não vai. Aonde você vai? Nos estudos da palavra, aprender com quem estava lá perto de Jesus, aprender com quem aprendeu com Jesus. Então a gente tem que analisar, fazer de tudo para adquirir todo o tipo de informações possíveis sobre a palavra de Deus. Aí o moço resolveu assinar o documento e ficar com essa liberdade que ele mesmo disse que não vale de nada. Essa liberdade da CCB não vale de absolutamente nada. Isso fica de recado para todos vocês. Irmãos, vocês não podem se submeter, né? Porque quando você aceita isso, você está negando Cristo, você está negando a vontade de Deus. Você tem que permanecer firme na verdade da palavra, na verdade. E quem está te aconselhando isso é quem enfrentou situação igual a essa aí, e eu não me deixei levar pela pressão psicológica que esses homens fizeram. Inclusive lá, teve o ancião mais velho que inclusive, tá vendo aí, não tem humildade, não tem humildade. Eu falei, você não sabe o que é humildade. Você está confundindo humildade com subserviência. Subserviência é te obedecer em tudo, até quando você está errado. Isso não é humildade. Humildade é eu reconhecer os meus limites. Mas para ser humilde eu não preciso estar de cabeça baixa. Principalmente quando vocês estão cometendo coisa errada. Aí o moço comenta, achei que eu ia participar de uma mudança na CCB. Mas pelo que eu estou vendo, irmãos, ele fala, cuidado, eles estão perseguindo todo mundo que vai estudar a palavra de Deus. Aí ele fica desapontado porque ele olhava para esses homens como se fossem homens de Deus, homens gloriosos e assim por diante. E na verdade ele está vendo que não passam de homens carnudos, falsos profetas, que estão tentando impedir o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais consciente o povo tiver da vontade de Deus, mais fácil eles vão entender que esses homens não passam de falsos profetas. Vide aí o Paulinho do Paulista, que é quem encabeçou essa reunião aí, é um dos maiores feiticeiros que tem na congregação cristã no Brasil, um homem totalmente avesso à palavra de Deus, que prega muita bobagem, tá? É um homem que está aí, né, encabeçando esse trabalho diabólico de perseguir aqueles que estão querendo conhecer cada vez mais a vontade de Deus. Agora eu vou rodar o outro áudio, tá? Inclusive o rapaz chama eles de covarde. Não teve condição, não teve um que se levantou lá para poder defendê-lo, né? Para poder defender. Ele fica aqui o recado para todos vocês que estão e fazem parte disso. Você que faz parte disso e fica quietinho e acha que você não tem envolvimento algum, a Bíblia também fala que os omissos e aqueles que não só fazem, mas consentem com os que fazem, vai pagar o preço igual como se tivesse feito. Então, se você, ancião, cooperador, se você entrar numa sala dessa, numa reunião dessa, você está sendo obrigado a tomar uma decisão. Porque é aí, neste momento, que o Senhor está vendo se você é um bode ou se você é uma ovelha. Né? Você tem o dever de cristão de se posicionar, de levantar e falar, olha, eu não estou com vocês nisso, eu não faço parte, não vou tirar a liberdade desse moço, não tem meu voto para tirar a liberdade dele. Né? Enquanto vocês não fizerem isso, meu querido, pode ter certeza, vocês vão dar conta igualzinho, como se fosse você mesmo que tivesse feito isso. Agora eu vou colocar o áudio do companheiro dele, o colega dele, né? O companheiro dele, só para vocês terem uma ideia, né, do que ele fala também. Ele comenta o que ele acha que está acontecendo, o que aconteceu com esse moço, certo? Agora eu vou deixar o áudio aí para vocês ouvirem. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Segue o áudio aí.
O que pegou, irmão, ouvindo o áudio do irmão Paulo ali, né, doeu no coração também a situação. O que pegou mais o irmão Paulo para ele assinar isso aí é que os homens, eles sabem onde mexer. E eles mexeram com a família dele. Então eu creio que mais pensando na família dele, na liberdade da família dele. Porque, e não pegou um, né? Segundo ele relata no áudio, eles pegaram todos. E ao meu ver, com certeza, esses irmãos que fizeram isso, já fizeram numa folha em branco, num papel que não tem timbrado nem nada, né? Para não envolver o nome da congregação em algum escândalo, conforme ele sempre tem medo, né? Falou a palavra escândalo, né? Lembra logo o CCB, porque eles têm muito medo de vir o escândalo sobre eles. Então, numa folha onde tem um texto, onde tem uma assinatura, mas onde não compromete o nome, caso venha a pessoa, acho que pedir, né, seus direitos na justiça, eu acho que a vergonha para eles, vamos dizer assim, seria menos. Se é que eu estou tentando concluir um raciocínio aqui. Porque se eles tivessem certeza, como de fato eles não têm, e eles sabem que estão errados, eles fariam sim o nome da congregação, quase que um ofício, não uma ata. Isso não dá para chamar de ata, um papel onde tem um texto acusando o servo de Deus de estar fazendo uma coisa decente, que é ensinar, que é aprender a Bíblia, né? Que é aprender a palavra de Deus. Olha a acusação, que a gente sabe que isso não é acusação. Eles sabem que se for para correr, eles vão ter que pagar um preço. Eles foram longe demais de ter feito essa reunião. Foram longe demais. E vão continuar indo se as coisas acontecerem desta forma e ninguém tomar nenhuma providência e se calarem. Não sei qual será a reação do irmão Paulo perante isso, né? Mas quantos já se calaram, né? Já dormiram, e é por isso que eles vão ganhando força, porque eles se reúnem, fecham as portas, humilham a pessoa, tentam denigrir a imagem dela ali, coloca a família no meio, e com isso eles vão crescendo de uma forma negativa e vai se perdendo, que nem ele, né? Tinha um desejo grande de ver uma mudança na obra, já não está fazendo parte desse processo pelo que aconteceu. É muito triste, perdão o meu desabafo, mas realmente é muito triste o que vai acontecer com esse caro servo de Deus.